Muito bem-vindos a mais um Momento Economês. Nessa série nós abordamos temas complexos da economia de uma forma rápida e simples para você entender tudo o que você precisa. E no Momento Economês do dia de hoje nós vamos fazer uma revisão das projeções que nós fizemos lá em 2024. Fechamos aí o primeiro semestre, então é uma boa hora para ver o que nós falamos lá no início de 2024 e o que está acontecendo até agora, o que permanece em termos de projeção e o que precisa ser revisado, né? Então é sempre bom fazer isso, nós ainda temos meio ano para frente e é sobre isso que nós vamos falar. Então a primeira coisa que nós vamos passar é o vídeo que foi gravado lá em 2024 e eu vou fazer no início, né, de 2024, e eu vou fazer algumas inserções ao longo do vídeo fazendo a revisão do que é que foi alterado e qual que é o status que está. Então espero que vocês gostem e se você curte esse conteúdo, já para agora, deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde a gente tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser saber mais como operar com a gente no método DX, tem o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Nós vamos falar sobre 2024 em termos de projeção macroeconômica, tá? Não vamos falar do Brasil ainda, o Brasil fica para a próxima semana. E aí, macroeconômico, o que acontece? A análise técnica ela não funciona para prever futuro, tá bom? Não é esse o objetivo. Você simplesmente olha o passado, vê as estatísticas, vê a configuração, se está parecida com configurações anteriores, tem uma probabilidade positiva, você se posiciona gerenciando o risco. Basicamente, esse é o nosso trabalho. Então, o que acontece? A gente faz uma análise macroeconômica aqui para saber onde é que a gente está pisando. E a grande pergunta de 2024, ela é parecida com a de 2023, mas piorada, né? Porque nós temos eleições nos Estados Unidos e normalmente ano de eleição é bem volátil, né? E além disso, nós temos um contexto mais complicado do que nós tínhamos em 2023. Ou seja, tudo que tinha em 2023 em termos de macroeconômico, em 2024 se acentuou. E, além disso, nós temos o novo conflito lá no Oriente Médio, você tem mais coisa acontecendo. Então, é um ano mais complexo. E aí, o pessoal começa a ficar, quando você vê todo esse contexto, você fica preocupado, né, e com medo de se posicionar, né, principalmente na ponta compradora, achando que isso aí pode ter um crash a qualquer momento, e cada vez você vê mais notícias disso aí para quem está acompanhando, né, o mercado financeiro. Então, a ideia aqui é tirar um pouco dessa nuvem e falar assim, olha, nós temos esse contexto e aqui, estatisticamente, esse cenário, ele nos mostra esta probabilidade de eventos e esses daqui são os gatilhos que nós vamos acompanhar de perto para saber o quando é que a gente pode continuar operando comprado, porque a tendência é de alta, então, assim, nós vamos virar o ano continuando operando mais comprado do que vendido, porque a tendência é de alta e você tem que operar comprado. E não pode ter medo de entrar nas suas configurações desde que ela esteja dentro do seu trade system, tá? E vai chegar um momento em que as coisas podem piorar, tá? Não sei se vai chegar em 2024, como muita gente esperava que chegasse em 2023 e não aconteceu, mas pode acontecer lá no segundo semestre de 2024. E a gente tem alguns indicadores que a gente vai olhar de perto para falar assim, olha, agora é a hora de se proteger e provavelmente virar a mão para vender, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer aqui neste Momento Economês. E aí, começando aqui então, nós temos quais são as principais perguntas de 2024. Haverá crash? E devo ter medo de comprar? Então, o que nós vamos fazer hoje aqui é tentar responder essas perguntas, tá bom? Então, começando aqui, vamos dar os créditos do trabalho para o Game of Trades. Já falei desses caras aqui várias vezes, é um canal muito legal, tá? Do mercado financeiro, bem analítico, e eu acompanho. Então, quem quiser acompanhar aqui no YouTube, fica à vontade, porque eu peguei boa parte do estudo desses caras aqui, tá bom? Não é a primeira vez, já falei várias vezes deles. Então, a primeira coisa que eu quero tirar da cabeça de vocês é o negócio do impacto das eleições. Então, olha, nos Estados Unidos tem que lembrar de que o azul são os republicanos e vermelho azul são os democratas e vermelho são os republicanos, né? Que é o contrário, né? O republicano é mais direita, os democratas mais esquerda, e a gente no Brasil tem esse negócio da cor vermelha associada à esquerda por causa do PT, né? E nos Estados Unidos é o contrário, então lembre-se disso. E aí, o principal, mas isso não tem importância nenhuma, porque o principal ponto aqui é o seguinte, olha, você pegando aqui desde o começo do século passado, lá, década de 20, para cá, você tem o SP500 só para cima, né?
E aí você fala assim, os republicanos são mais pró-mercado, os democratas são mais aumentar o Estado, aumentar o imposto e tal. Teoricamente sim, mas falando em termos de bolsa, você não consegue estabelecer aqui que republicano é melhor que democrata. Então você vê aqui, o Bush é republicano, né? E no período dele foi um período meio lateral. E o Clinton é democrata, e olha só que paulada que deu. Obama, olha só que paulada que deu. O Trump continuou aqui depois, né? Aí você tem o Reagan, Reagan e Bush pai, né? Republicano, e aí tem aqui uma alta grande. Mas você tem aqui, Kennedy, democrata, também uma alta grande. Eisenhower, republicano, alta grande. Então, resumindo, é isso, cara. Tanto faz. E eu digo isso daqui porque aqui nós estamos falando de história dos Estados Unidos, que as coisas são muito mais sérias. Então, se você pegar o exemplo do Brasil, é a mesma coisa. Você tem lá Lula e Dilma, os dois de esquerda. Você tem um período do Lula que foi maravilhoso para a bolsa, economia e tal, e depois você tem um período de Dilma desastroso, e os dois são de esquerda. Então, cara, esquece a política quando você for analisar o mercado, tá? Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem que eu queria dar para vocês aqui, e agora falando sobre a situação macroeconômica realmente da economia americana, e a gente tem alguns sinais de que a gente pode ter realmente o início de uma recessão em 2024 e um potencial crash. Pode ter, tá? Não é certeza, não existem certezas, apenas probabilidades no mercado financeiro. Então, a primeira coisa que tem é a contração do M2. Se você olhar esse gráfico aqui, daqui é o percentual, variação percentual ano a ano do Money Supply. Money Supply é aquele M2, já mostrei esse gráfico aqui do M2, que é o dinheiro circulante na economia, né, praticamente, simplificando aqui. Então, a gente vê aqui, olha, desde a década de 1830, a gente vê que você tem momentos em que se aumenta a disponibilidade de dinheiro e você tem momentos em que se tira dinheiro do mercado. E aí já perguntaram, porque todo mundo entende facilmente, fala assim, como é que imprime dinheiro? Você coloca mais dinheiro, você... Na verdade, antigamente você imprimia, hoje em dia você aperta um botão lá e libera mais dinheiro. E aí, como é que esse dinheiro some da economia? Ele some da economia, como, por exemplo, o governo americano vai lá, emite títulos da dívida. Então, quando ele emite o título da dívida, é uma criação de dinheiro. É a mesma coisa, eu já expliquei, quando um banco faz um financiamento para você. Aquele dinheiro não existe no banco, ele simplesmente criou aquele dinheiro para te dar o financiamento. Tá? E aí aquilo lá fica uma dívida no balanço do banco, assim como fica uma dívida no Tesouro dos Estados Unidos ou no Banco Central dos Estados Unidos, no Fed. Né? E aí o que acontece? Quando o Banco Central, o Fed ou o Tesouro, ele faz a rolagem da dívida, ou seja, aquela dívida venceu, então ele teria que pagar. Ele emite um novo título para pagar aquela dívida. É como você pegar um cartão de crédito e aí você está com dívida lá de 5 mil no cartão, aí você faz um novo cartão e aí você pega e paga a dívida daquele velho e fica com a dívida nova. Isso daí é a rolagem da dívida dos governos, né? Agora, o governo tem sempre a opção de pagar a dívida. Então, ele emitiu aquele título da dívida, chegou o vencimento, ele pagou a dívida e não fez rolagem. Então, aquele dinheiro que foi colocado na economia, ele deixou de existir. É assim que você tem a retração, a contração, né, do money supply, do M2. E nós estamos aqui, a gente vê, aqui tá, se você quiser parar o vídeo, dar um print nesse negócio, a gente deixa a tela bem assim para vocês poderem dar print e compartilhar ou estudar com mais calma. Você pode ver que os períodos recessivos, olha aqui, sempre não, na grande maioria, eles foram precedidos por uma contração do dinheiro, né? Então nós temos aqui períodos 48, 49, 29, que são os clássicos, 21 e 29 e tal, e agora nós estamos aqui, olha, mesmo em 2008, aliás, 2008 está aqui, em 2000 nós não tivemos essa contração para negativa, ou seja, aqui no Covid nós tivemos muita impressão de dinheiro, por razões óbvias, né? E aí esse dinheiro agora ele está sumindo da economia, e nós estamos aqui com uma contração equivalente a outros momentos recessivos da economia, tá? Então esse é o primeiro ponto que nós temos que ficar de olho e pode ser lidado de uma forma diferente, fala assim, dessa vez é diferente? Geralmente não é diferente, tá? Mas está aqui a informação. A outra informação é a tal da inversão da curva de juros, né? Esse daqui também é o mais famoso e é muito importante. Então, nós estamos com a curva invertida, isso significa o quê?
os títulos de tesouro de 10 anos e 3 meses comparados, né? Então, geralmente, se você vai fazer uma dívida e vai emprestar por 3 meses, você vai cobrar um juros mais baixo do que se for emprestar uma dívida para 10 anos. Isso é o normal, né? Não precisa explicar isso para ninguém. Agora, tem momentos em que isso daqui se inverte. Então, hoje, o governo americano está pagando mais juros para um título de 3 meses do que paga para 10 meses. E aí, esse percentual aqui é a linha zero, né? Esse percentual aqui é a diferença entre um e outro. Então, em pontos percentuais. Você vê aqui, olha, que na crise de 29 nós tivemos uma inversão da curva que chegou aqui a mais de 1 ponto percentual. Ou seja, você estava pagando 3% ao ano para um título de 3 meses e 2% a um título de 10 anos. Estou dando um exemplo aqui, né? Aí você teve outros momentos aqui, em 74, né, teve uma inversão forte, depois em 80, que foi a maior inversão que teve de curva de juros, e aí você tem os outros momentos aqui, ó, 2000, crise.com, 2008, e o mais importante, e depois aqui, olha, 2019 teve, mesmo antes do Covid, tá? Eu falei que tinha muitos sinais de que isso ia acontecer, tá? E agora nós estamos aqui no mesmo nível aqui de 1929, da crise de 29, só que a inversão da curva aconteceu em 28, tá? E aí é que entra o estudo que eu vou falar para vocês sobre como a gente prevê o quanto antes isso daqui acontece, tá vendo? A recessão, ela vem depois, né, da inversão da curva. E aqui tá claro, porque olha, foi em 28 a inversão da curva aqui e só depois que veio a recessão. Então vamos olhar isso aqui mais em detalhe agora. Ó, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Pegando como exemplo a crise de 2008. Nós tivemos a inversão da curva aqui, olha, em 2006. E ele fez o fundo aqui em 2007. E em 2007 os juros começou a subir e desinverteu a curva. Só que quando começou a recessão, olha aqui, a curva já estava desinvertida. E isso acontece invariavelmente, tá? Agora, o nosso trabalho aqui é ver quanto tempo, em média, esse negócio aqui demora para acontecer. E aí vem aqui o próximo slide. Então, a gente vê aqui, olha, em média, 5 meses depois do fundo, é que vem a crise. Então a gente tem aqui, olha, todos esses eventos aqui aconteceram, você vê aqui, é o fundo da inversão da curva, e aí ele começa a subir e depois de 5 meses vem a crise. E assim por diante, assim por diante, assim por diante. Então isso aqui funciona bem, esses 5 meses aqui, em termos do fundo. E aí você tem dois mecanismos, né? Um é o momento em que inverte a curva, e o outro momento é que faz o fundo e começa a desinverter a curva, tá? Então, nós estamos aqui agora, neste momento, fazendo o fundo e desinvertendo a curva, tá? Isso daqui é uma informação importante, ou seja, a partir desse momento aqui, historicamente, depois de 5 meses vem uma recessão, tá? E aí eu não quero falar recessão, não significa que é um crash da economia, tal. Simplesmente a economia vai dar uma desacelerada. A questão, o crash acontece por conta de outros eventos, da reação do mercado à recessão, tá? Então, turma, aqui entra a primeira intervenção do vídeo lá de 2024, né? Então, como vocês viram na projeção ali anterior, naquele momento nós estávamos aqui neste fundo, né? Pode ver aqui que aqui é a virada do ano, né? Então, ele mostra sempre que quando você começa a desinversão da curva, depois de um determinado tempo, nós vamos ver mais isso daqui no vídeo, é que começa uma recessão, uma correção mais forte, né? É isso daqui que é a análise. E aqui o que nós vemos nesse momento é a desinversão da curva, né? Então, nós estamos aqui fazendo aqui uma bandeirinha de alta, esse negócio aqui a qualquer momento pode desinverter e aí começa a rolar aquele cronômetro para o momento da recessão, tá bom? Então, o que acontece? Como eu disse, se você pegar aqui a inversão da curva, o momento em que a curva ficou invertida, você tem, em média, uns 13 meses para começar a recessão. E quando você tem aqui o curve steepening é quando ele faz um movimento muito acentuado. Você tem aqui, em média, 5 meses, que foi aquele gráfico que eu mostrei. Então, se você pegar essas duas informações e plotar na situação que nós temos hoje, a gente consegue ter uma ideia de mais ou menos quando a coisa vai começar a ficar preta, né? Então, eu sempre digo que o desemprego é o grande catalisador do movimento recessivo, né? Ou seja, enquanto tem emprego, mesmo que a coisa está difícil, as pessoas estão, mesmo que tem inflação, qualquer coisa, a vida continua, né?
E aqui, isso daqui é um gráfico comparando todos os períodos recessivos que nós tivemos aí nesses gráficos que a gente olhou aqui para trás. Quanto tempo depois da inversão da curva, aqui seria a inversão da curva, né? Então, quanto tempo depois da inversão da curva, os pedidos de desemprego realmente começaram a subir de um jeito em que zoou o mercado, né? Então, a gente vê situações aqui como, por exemplo, 2006. 2006, a gente ficou bastante tempo, e aí naquele filme Big Short mostra lá que em 2006 o cara já estava shorteado e demorou 2 anos para ele, tomando naba, até a tese dele se confirmar, né? Então foi essa situação aqui que foi diferente do resto do histórico, né? No histórico aqui, quando você tem invertido, os desempregos já começam a subir aqui. E aqui não tem ano a ano, mas o que importa é a média aqui que faz este movimento, né? E depois, de repente, sobe. Em 2006 foi diferente. E aí nós temos aqui, olha, que ele demorou aqui mais ou menos 1 ano para começar realmente a ficar complicado e o negócio estourou mesmo 18 meses para frente. E aí que realmente veio a crise lá em 2008, né? E aí vamos comparar isso aqui com o que está acontecendo agora. Essa é a curva aqui da nossa situação agora de 2023 2024. Então, desde que inverteu a curva, olha só, o desemprego ele continua aqui. Ele deu um sinal aqui de que ele estava seguindo o resto dos outros anos, mas depois voltou, né? E voltou aqui mais para uma situação parecida com 2006. Então, se você pegar a média desses gráficos aqui, você faz uma projeção de que realmente o negócio do desemprego vai começar a pegar aqui 24 meses desde a inversão da curva de juros. E isso diz que 24 meses vai se consolidar daqui a 9 meses, ou seja, terceiro trimestre, quarto trimestre de 2024, tá? Lembrando, isso daqui são apenas estudos estatísticos com probabilidades, não dá para falar assim, olha, vai ter recessão nesse período, tá? Aí, seguindo aqui o SP500, então, quando a gente olha isso daqui no SP500, se nós estamos falando que ainda tem 9 meses para frente aí de mercado andando, nós podemos ver que neste momento nós estamos aqui, olha, nesta linha aqui. Aonde é que e esse gráfico aqui era desde a década de 60 lá, né? Então, nós estamos aqui, esse é o topo histórico. E nós estamos aqui nesse momento, perto do topo histórico, pronto para romper o topo histórico, né? E aí, quando eu olho essa projeção que a gente acabou de mostrar, existe uma alta probabilidade da gente romper o topo e ainda dar um gás no primeiro semestre do ano, tá? E aí, olhando aqui mais em detalhe isso daqui, dando um zoom, nós podemos ter aqui mais uns 9 meses de alta, né? E antes de começar a recessão, e aí fazer um topo, e aí realmente fazer uma correção, que a gente não sabe a intensidade dessa correção. Essa correção pode ser uma lateralização, pode ser uma correção mais forte, pode vir só testar o topo rompido aqui, que é o topo que a gente está agora. Ou seja, isso daí a gente vai ver quando a coisa for acontecendo. Mas nós estamos aqui, nesse momento aqui, e olhando tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, a gente tem uma boa chance de continuidade de alta aqui, pelo menos no primeiro semestre de 2024. Então, com isso daqui, a gente já fica com uma das respostas ali mais ou menos respondida para 2024. Mais uma atualização aqui, né? Então, turma, quando nós olhamos aquilo ali, nós estávamos aqui neste 2024, neste momento aqui, ele estava ainda na iminência de fazer este rompimento, né? E o motivo da análise era para dizer que não precisava ter medo de comprar, porque o que estava indicando é que nós ainda teríamos um bom período de alta, né? E nós vemos aqui esse pivô de alta, fez até uma correçãozinha, mas já fez um outro pivô de alta. Então, quem acreditou neste movimento, olha, nós colocamos aqui desde esse rompimento, o SP500 já andou 16%, 17%, tá bom? Então a análise estava certa e até o momento não tem nenhum indicador que isso daqui vai mudar de tendência. E aí, aonde é que a gente vai ficar de olho no alerta para a hora que pode começar a dar problema, né? O alerta é o desemprego. Se a gente falou ali do desemprego, olha aqui. Esse gráfico aqui, ele mostra a inversão da curva, tá? Essa linha cinza e preta, ele está mostrando aqui a hora que a curva está destacada em preto, né? A hora que a curva começa a ir para cima, né?
ou seja, desinverte, né? E esse laranja aqui é o desemprego, o Job Claims, né? Então o Job Claims está aqui na mínima histórica, né? E a gente está vendo aqui 200 mil Job Claims, né? Toda semana, mais ou menos, vem ali 180, 200, né? E nós estamos aqui com essa curva começando a desinverter, assim como começou aqui em outros períodos. E a gente vê que depois que ela começa a desinverter, em geral, o desemprego começa a subir. É só uma questão de tempo. Então, nós estamos aqui já começando a desinverter e o desemprego não reagiu. Mas quando o desemprego começar a reagir, aí, ou seja, fizer aquele pivô de alta, que eu já cansei de falar desde o ano passado, eu estou falando desse pivô de alta nos 200 mil Job Claims, né? Quando ele fizer, vai ser o momento em que a gente precisa começar a se preocupar com as posições compradas, tá? Enquanto isso não acontecer, você segue a vida e segue o gráfico, tá? Sempre segue o gráfico. Então, por enquanto, nós estamos aqui bem controlado, né? Então você vê aqui, dando um zoom, né, nesse período aqui, que aquele gráfico estava muito espremido para mostrar o histórico, né? Nós vemos aqui, isso daqui é o período do Covid, né? E agora nós estamos aqui embaixo e os juros começou a subir e ele pode subir não, né? O juros está caindo, a inversão da curva começou a subir aqui, voltando para um patamar mais normal. Enquanto a gente não fizer esse pivô de alta aqui no Job Claims, começar a aparecer um pedido de desemprego de 300 mil para cima, a gente não vai ter problema no mercado, tá? Isso daqui é o que a história nos mostra. Então aqui, turma, mais uma intervenção para mostrar para vocês como é que está o status desse Job Claims, né? Então isso daqui é o gráfico do Job Claims, eu já falei, né, e tanto está demonstrado aqui nessa análise, né? Quando ele faz o rompimento é que geralmente a coisa começa a pegar, né? E aqui o último é o Covid. E aqui nós temos esse desenho aqui, que é esse arredondamento de fundo, mas ele ainda não fez o pivô de alta. Então eu vou dar mais um aqui para vocês verem como esse negócio aqui tá bonitinho, esse arredondamento de topo. Só que, qual que é o nível aqui de Job Claims que nós temos para rompimento? Alguma coisa aqui em torno de 270 mil pedidos de auxílio-desemprego e nós ainda estamos longe, ainda estamos trabalhando aqui na faixa dos 240 mil. Então, enquanto isso aqui não romper, a coisa está sob controle, tá bom? E nós temos aqui um indicador que eu nunca mostrei para vocês, que é um indicador chamado Sunrule. Sun é uma investidora que ela criou esse indicador, tá? Então por isso que o indicador tem o nome dela, é o sobrenome dela, e então é a regra de, Rule é regra, né? Regra de Sun. E essa regra de Sun, o que foi que ela descobriu? Essa mulher aí descobriu o seguinte, você coloca aqui, isso daqui é o nível 0, né? Esse indicador dela, ele olha comparado o Job Claims de 12 meses com o Job Claims de 3 meses. Então, quando tem uma diferença maior do que 0,5% do Job Claims de 12, da média de 12 meses para a média de 3 meses, significa que vai vir uma alta de desemprego e depois recessão. Então, olha, o indicador é bem assertivo e ele é rápido na indicação. E a gente tem aqui, então, essa linha aqui, que é a linha aqui de 0,5% de diferença, né, entre esses dois indicadores. E nesse momento, nós estamos aqui, 0,3. Esse indicador está aqui no 0,3. Então, a gente vê que ele fica a maior parte do tempo aqui no 0. Ou seja, o pedido de desemprego é meio constante. Então, se ele é constante, tanto faz 3 meses ou 12 meses, ele está igual. Agora, quando o 3 meses começa a destacar em relação ao 12, é sinal de que você vai fazer um pivô de alta no desemprego. E aí você vê aqui a velocidade como ele acerta, né? Então, olha, quando ele passa aqui dessa fase, você já entrou em recessão. Quando ele passa aqui do 0,5%, você já entrou em recessão. Passou aqui, entrou em recessão. E assim por diante, né? Ó, aqui, 2008, foi assim. Então, nós estamos aqui, ainda falta um pouquinho, mas quando passar aqui, isso daqui vai entrar em recessão. E aí é o tal do gatilho do desemprego que eu falei, e a gente vai acompanhar isso daqui de perto, tá? Esse indicador é novo, eu nunca mostrei para vocês. O indicador não é novo, mas é novo aqui para a gente, né? Então, respondendo às perguntas de 2024, vamos lá, qual conclusões que a gente chega? Chegamos aqui à conclusão de que haverá creche em 2024? Provavelmente vamos ter uma correção no segundo semestre de 2024, lá para setembro, outubro, por aí.
Se vai ser crash ou não, isso daí só depende da reação do mercado. Então a gente só vai saber na hora H. Mas neste segundo semestre, a gente já tem que ficar meio com as barbas de molho e vamos ficar o ano inteiro olhando ali o Job Claims e esse Sangu, tá bom? E eu vou dar indicação para vocês do quando é o momento para ficar mais esperto. E a outra pergunta é, devo ter medo de comprar? Opa! A resposta é, opere o gráfico. Se o gráfico do jeito que está hoje, você não pode ter medo de comprar. Deu o sinal, você tem que continuar comprando, cara. Gerencia o risco ali e segue a sua regra, segue a vida, tá? Quando o mercado fizer topo, se fizer, e se vier um crash, o gráfico vai avisar, a gente vai mostrar aqui para vocês, e aí a gente inverte a mão e no meio do caminho, para quem opera, por exemplo, o gráfico 60 minutos ou diário, vai ter vários sobe e desce daqui para lá. E a gente vai operando isso daí e essa volatilidade que faz a gente ganhar dinheiro, tá? Então, se você tiver de olho no gráfico e tiver o seu gerenciamento de risco do jeito que a gente ensina no método DX, você não tem que se preocupar com crash, com nada, tá? Você vai ganhar dinheiro de qualquer jeito, seja subindo ou seja descendo. E aí, então, é por isso que nós estamos aqui com o método DX, né? Todo dia falando aqui no YouTube, abertura de mercado, esses vídeos de fim de semana. Temos ali o Moderno Instagram também, todo dia fazendo live de abertura, um monte de conteúdo. O pessoal do método DX está lá no Hotmart. E para quem é do método DX, tem aqui a carteira VIP, né? E aí, turma, então eu espero que vocês tenham gostado da análise, tá? Bem profunda aí, bastante coisa, acho que vale a pena vocês até pararem e olhar com calma cada um dos gráficos, tá? Dá um print na tela e analisa o gráfico, porque é bem legal. E é isso que a gente está olhando para 2024, ou seja, vai ter oportunidade de compra em 2024, mas isso não significa que compra e fecha o olho que vai dar tudo certo lá atrás. Isso daí pode acontecer de você ter compras e depois chegar um momento que devolver tudo, tá? Isso pode acontecer, por isso que a gente precisa gerenciar o risco. E é por isso que a gente está aqui todo dia com vocês. Então, turma, acho que fica claro como é importante você fazer um planejamento de longo prazo e seguir à risca o seu método, né? Nós fizemos todas essas análises, até agora já passaram 6 meses e a coisa está acontecendo do jeito que nós tínhamos previsto e não tinha problema nenhum. Se tivesse mudado, nós íamos alertar aqui para vocês e a hora que chegar o momento de que o mercado fizer topo e por um acaso começar a reverter a tendência, seja esse ano ou seja no ano que vem, nós podemos ter aí nas eleições bastante volatilidade, né? Nós vamos avisar aqui e nós estamos aqui todo dia exatamente para isso. Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmondé, para curtir a live de abertura todo dia às 8h15 da manhã. E se você quer acompanhar de perto, junto com a gente, operar na sala, ao vivo e pegar essas oportunidades, link na descrição do método DX.